Olá, pessoal. Boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo agora para a gente fazer um bate-papo do Elas e o Agro. Aguardando o pessoal entrar aí. Leonides está entrando. Vamos aguardar o pessoal entrar para eu estar trazendo aqui as nossas convidadas hoje, né? As nossas duas coautoras que vão participar hoje, Margarete e Cleiva. Vamos aguardar um pouquinho, elas estarem entrando. E aí a gente vai falar hoje sobre essa grande obra que nós fizemos aqui, que é Elas e o Agro, que é esse livro onde nós temos 13 coautoras participando, contando as suas histórias no agro, as suas dificuldades, as suas superações que tiveram ao longo da sua história de vida. E aqui nós vamos apresentar. A gente já tem aí, já entrou Margarete, Sandra, boa noite, Sandra. Theo, boa noite, João, boa noite. Daqui um pouquinho a gente está recebendo a Cleiva também. Cleiva já chegou por aí? Cleiva, Margarete, vai estar entrando na nossa live. Olá! Olá, minha querida! Eu já estava online, eu já tinha entrado, mas eu estava aguardando o convite. Tudo bem? Boa Tudo noite, bem, meninas. Margarete? Boa Boa noite, noite. Boa Janice. noite, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu já estava falando aqui com algumas pessoas que já entraram aí, que estão nos acompanhando. Diz que assim, como a gente está usando a conta da Humanos Editora, né? Na verdade, assim, a gente conhece um monte de editoras, né? Quando a gente vai ler livros, a gente às vezes nem dá muita atenção a isso, mas a Humanos Editora, ela é uma editora fantástica. A organização, o cuidado, o encantamento que ela faz com os escritores é fantástico, né? E a gente teve, a gente participou disso, a gente teve essa certeza com eles. E aí eles passam um roteirinho. Porque a gente vai entrar aqui, a gente acha que é um bate-papo. Ah, vamos conversar um bate-papo. Mas eles fazem tudo organizadinho, eles deixam tudo perfeito pra gente. Aí, olha, Vanice, vai ter que fazer a abertura bonitinha com as meninas e tal. E aí a gente quer que as pessoas aí que puderem fazer uma contribuição. A gente está com o Neliton da Humanos. Neliton, olha, super gratidão pela sua participação, pelo seu acompanhamento, esse seu monitoramento o tempo todo com as nossas ações em relação ao livro. E aí, se vocês, todos que estiverem aí participando da live, podem fazer alguma pergunta, encaminhar alguma dúvida, alguma sugestão para nós aqui, né? Eu queria aqui estar apresentando, falando um pouquinho, né? Às vezes a gente não faz muito a nossa apresentação, mas colocar aí que esse projeto foi um projeto que eu idealizei lá em 2020, e isso assim com muito apoio. Quando eu falei com a Humanos Editora, automaticamente eles já compraram a ideia, já acharam fantástica. Agradecer o Leandro, o Jair, né, que são super parceiros. Deixa eu ajustar aqui o meu rostinho. E aí, em 2020, aí veio com essa pandemia, com 2 anos, o que normalmente se faz em 6 meses, um projeto dessa natureza, a gente acabou construindo em 2 anos. Mas foi muito importante porque a gente teve uma contribuição maior. Assim, as desistências de muitas mulheres também, que têm histórias magníficas, mas a gente conseguiu entregar agora, né, com toda a revisão que a Humanos fez conosco, nós conseguimos entregar agora em janeiro, no dia 22 de janeiro, essa obra do Elas e o Agro, que são 13 coautoras que contam a sua história ligados ao segmento, à atividade econômica do agronegócio. E foi incrível, porque nós fizemos isso no dia 22 de janeiro, nós fizemos a abertura da temporada cultural do Shopping Goiabeiras, em Cuiabá,
E assim, a participação de todas elas. Nós tivemos aí a Margarete, né? Que está lá em Uberlândia, em Minas Gerais. A gente teve a Marlene do Paraná participando, outras mulheres aqui do interior do Mato Grosso também. E realmente foi uma entrega incrível. E aí a gente vai estar ao longo dessas lives aqui no canal, na conta da Humanos, contando um pouquinho dessa história, desses desafios. E aí, quando a gente começa a conversar assim, a Margarete até dá uma risadinha, né, Margarete? E aqui eu quero apresentar um pouquinho as meninas que estão aqui conosco. Pedir que vocês aí possam falar com os seus amigos, e tem um aviãozinho ali, uma setinha bem no cantinho. Clica nessa setinha, encaminha no privado aí de alguns amigos de vocês, para que eles possam conhecer aqui um pouquinho dessa superação, ter um pouco de coragem, né? Que muito que a gente teve, hoje eu vou começar a me incluir nessas ações, assim, nesse projeto, nessa entrega. É muita coragem. E a gente, é incrível que nós estamos fazendo isso esta semana. Nós estamos fazendo no mês de março todas essas lives com essas 12 mulheres, né, incluindo eu, 13, no mês da mulher. A gente sabe que isso não é enaltecer uma diferenciação, mas enaltecer um equilíbrio que nós temos que ter, né? Então, isso é de uma forma muito especial nesse mês. E aí eu quero apresentar aqui a Cleiva, né? A nossa Cleiva, que são muitas mulheres, tem que dar um tchauzinho, que é advogada sistêmica. Ela é pós-graduada em Direito Civil. Eu não vou ler todo o seu currículo, porque você vai falando, né? Mas é uma pessoa muito de luz e uma pessoa, assim, que contribui, que ajuda e que transforma muitas pessoas, muitas mulheres. Isso é incrível, e a história dela que tá... Não vou ficar falando muito aqui, dando spoiler aqui nessa live, porque a gente quer realmente que as pessoas comprem o livro, que as pessoas adquirem esses livros e possam ler essas histórias e se inspirarem. E a gente tem também a Margarete, de Uberlândia. É uma grata, assim, sempre foi uma grata satisfação eu ter você aqui, porque é uma representante, assim, nata do agro dentro, uma liderança dentro de Minas Gerais, porque ela é consultora, veio da área industrial, assim, com uma profundidade de consultoria incrível, e hoje ela trabalha e faz todo esse trabalho de alimentação de processos em empresas, fazendas, né, agropecuárias, em Minas Gerais. Então, a gente vai estar falando um pouquinho a respeito disso. Eu gostaria até que, assim, antes da gente começar esse bate-papo, Cleiva, faça uma introdução aí do que você, de que forma que você está participando hoje dessa live, e a contribuição que você pode estar deixando para as pessoas que estão aqui participando conosco, e depois a Margarete também. Bom, primeiramente, é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. Não é dividindo e sim somando, né, compartilhando esse espaço, mas não tem como não, assim, agradecer você, Vanice, né, por esse projeto, por estar encabeçando esse projeto, a Humanos Editora, que abriu esse espaço aqui para que a gente divulgasse essa obra, que realmente é uma obra inspiradora, e é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto, porque existem muitas pessoas do agronegócio. Nós estamos dentro de um celeiro aqui, né, assim, que transborda toda essa riqueza, né? Mas existem também os bastidores, as pessoas que estão por trás, né, dando suporte a essas mulheres, já que são elas, né, estamos falando delas e do agro, o que essas mulheres têm em relação ao agro. Então, é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto. E eu gostaria também de cumprimentar as pessoas que estão agora vendo a live e que vão assistir a live, né, posteriormente. Cumprimento a cada uma delas, principalmente as mulheres às quais eu trabalho, né, diretamente, as famílias às quais eu dou suporte como
né, consteladora, como resolvedora de conflitos, né? E é uma honra muito grande fazer parte disso, estar aqui, porque nesse mês tão especial, onde nós celebramos o direito das mulheres, e nós estarmos hoje aqui é justamente representar todas aquelas mulheres que não tiveram oportunidade. Então hoje nós damos voz a elas. Então é com muita gratidão a Deus e a todos que estão aqui à frente desse projeto. Obrigada, Margarete, pela parceria, por hoje estar aqui, né, compartilhando esse espaço dessa live. Margarete, e aí eu já quero convidar todos vocês que estão aqui conosco hoje, porque nós vamos estar fazendo isso semanalmente. Então tem todas as outras coautoras, e a gente vai estar fazendo isso ou na quarta ou na quinta-feira. Siga aqui o Instagram da Humanos ou de qualquer uma das coautoras aqui, que a gente sempre vai estar avisando e colocando alguns postzinhos de convite. Margarete. Primeiro agradecer a Vanice pelo convite, a Cleiva, né, pela parceria aqui, por estar junto aqui na participação, e as pessoas que estão entrando aqui. Eu já vi algumas pessoas amigas que estão por aqui. E assim, dizer que o livro, ele contribui para todos, né? Não só mulheres, mas também homens. Porque o livro, ele tem muita diversidade. Ele foi escrito, existem coautoras agrônomas, pessoas que nem a Cleiva, né, que trabalham com gestão de conflitos dentro, né, do agronegócio, que são muitos, né, somos seres humanos. A turismo rural da Vanice, consultoras de gestão, extensionistas da Emater, né? Então, tem produtoras rurais, advogadas, então tem vieses de várias profissões. Sim. E então é impossível em algum momento não se identificar com alguma das histórias, porque eu sou coautora, mas eu também sou leitora. E hoje eu estava comentando com a Vanice. Eu me emocionei lendo um capítulo, que até era o dela. Então, a gente também se identifica, né? Tem hora que a gente foi a coautora e hora que a gente foi a leitora. Então, a contribuição são para todas as pessoas, de todos os perfis profissionais que de todas as pessoas, independente até do perfil profissional, porque as histórias são bonitas, elas trazem aprendizado. Na verdade, todos nós, né? Temos histórias dentro de nós. Ah, mas que bom. Eu queria, assim, colocar um pouquinho do que às vezes a gente, quando vai escrever um livro, e essa foi a primeira vez, né? Porque às vezes a gente escreve muito artigo, essa coisa de redes sociais hoje, de mídias sociais, a gente acaba fazendo textos, aquela história que as pessoas falam, escrever um textão. E a gente acha que a gente já está escrevendo. E na hora de escrever um capítulo para o livro, eu percebi que isso é muito diferente. Porque é o que a Margarete falou, nós temos uma diversidade muito grande do livro, porque teve algumas coautoras que contaram, a maioria contaram a sua vida, outra coautora contou a vida da mãe, a gente tem irmãs dentro do livro, a gente tem mãe e filha, então essa diversidade foi muito importante. A Cleiva colocar em relação a clientes dela, de como que é essa superação, essas dificuldades. A gente não quer entrar nessa história do que é o mundo agro, de diferença de masculino e feminino, não por isso, mas das dificuldades que a gente tem, assim, geográfica, que o Brasil é um estado, um país continental, Mato Grosso é um país continental, então, assim, a dificuldade que esses produtores rurais têm de se deslocar, de se aventurar, de tentar se inovar. Às vezes, a maioria deles tem um pouco estudo, como minha família teve, meus pais tiveram, foram até o 4º ano, e para aquela época era bastante, e de repente, e depois disso, conseguir evoluir, né, de uma forma patrimonial, de uma forma profissional, assim, alguns deles.
Então, o livro, ele tem esse poder, quando a gente escreve, o capítulo tem esse poder de criar essa profundidade, da gente conseguir fazer essa entrega. Então, todas essas pessoas, os leitores, eu recebo vários áudios ainda de pessoas que viram e falam, nossa, Vanice, eu li o capítulo de tal coautora e me espelhei nela. Ah, eu vi que a mãe dela é igual a minha. Eu vi que naquele momento profissional, naquele momento de faculdade, eu também tive aquela dificuldade. Então, assim, a entrega, a profundidade que a gente faz no livro, isso assim, é diferente de qualquer outra possibilidade que a gente já vivenciou na vida, né? E falando bastante, assim, a gente percebe que às vezes o nosso público é um público que está dentro da atividade econômica, do agronegócio, e quando a gente fala agronegócio, não é só agricultura. Ah, é só o pessoal que planta. É o pessoal da pecuária também. Aquela coisa, né, que a gente tem. Não vamos fazer propaganda, mas a agro é pop, a agro é tech, a agro é tudo, né? E aí, às vezes, quando a gente vai entregar isso para as pessoas, elas entenderem que elas acordam de manhã e elas fazem o café, aquilo é agro. Ela senta para comer o pão, aquilo é agro. Ela bebe o leite, ela pensa, eu tenho que comprar uma salada para a hora do almoço, eu vou comer uma sobremesa. Tudo aquilo existe. Pessoas e pessoas que estão por trás disso, que acordam 3, 4 horas da manhã e estão nessa labuta, tem pessoas que estão estudando. Então, assim, o mais importante dessa construção que a gente está fazendo no livro é a gente trazer essa percepção muito forte da importância do que a gente tem da produção, né, que a gente tem no Brasil todo hoje, e poder enaltecer isso com grandes pessoas, grandes lideranças, pessoas que estão nos bastidores, que a maioria delas são mulheres, né? E aí eu queria, inclusive, colocar aqui, porque eu busquei vou dar um spoilerzinho de um pouquinho de um capítulo aqui, Cleiva, e eu queria falar que você falasse um pouquinho disso, porque você falou bastante de constelação sistêmica, você falou muito de relacionamento familiar, isso é fundamental, porque a gente tem isso muito agregado, enraizado na família, né, produtora rural, de trazer aquela essência, aquela cultura familiar antiga. E aqui você teve uma coisa que você falou de uma mulher dentro do seu capítulo, que você coloca assim: importante destacar que essa força é uma força de humildação. Cara, eu achei isso incrível, incrível. Eu falei, gente, deixa eu ler de novo. Humildade com ação. Porque nesse lugar ela reverencia, não se fala em humilhação. É uma força serena, que não tem peso, que agrega e vem revestida de paz, porque agora a Fernanda do Agro, que é essa pessoa que você estava contando a história, está em seu lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nossa, uma alegria muito grande, até me emociono aqui, porque eu usei nomes, né, por óbvio, fictícios, né, para contar essas histórias dessas 3 clientes. E como que eu fiz isso? Eu apliquei um princípio sistêmico que foi violado em cada uma dessas histórias e que causava o conflito na família, que causava o conflito naquelas empresas rurais. Porque como eu assessoro empresas urbanas, o agro, essas fazendas, esses lugares, eles são empresas rurais. E essas pessoas que trabalham são são famílias normalmente. Então, neste caso específico, o que acontece? Às vezes, o filho, ele se forma, ou né, a mulher, né, tanto homem como mulher, aqui a gente, como você falou, a gente não está enaltecendo ninguém, é que nós estamos tratando mais com mulheres, e eu atendo 90%, 80% do meu público ele é feminino. Aí depois vem os esposos, né, namorados e das próprias equipes, os homens que fazem parte da equipe.
Mas esse lugar que eu falo de humildade, mas que aí eu uso esse termo, entre aspas, humildação, é justamente esse lugar de reconhecimento de que se nós estamos no nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar, nós temos força. E muitas vezes nós por querer contribuir, não é por estar desalinhado com o que a família está buscando naquele momento. Não, todo mundo está querendo ajudar, está querendo contribuir. Mas acontece que se a pessoa está fora do lugar, ela gera mais conflito ainda, porque não há respeito àqueles que vieram antes. Não há respeito. Então, por mais que tenha capacitação técnica, que a pessoa venha formada, cheia de ideias, querendo implementar muitas coisas novas, muita inovação, ela precisa respeitar toda aquela bagagem, tudo aquilo, toda aquela cultura daquele lugar, daquela fazenda, daquela forma deles trabalharem, para aos poucos ela implementar. Então, esse lugar é de muita humildade, ela está no final da fila. Independente se for um diretor que está chegando, independente se for um novo gestor ali daquela propriedade, ele vai chegar em último lugar. E essa cliente, a Fernanda, isso é um fato realmente que aconteceu. Gerava muitos conflitos. O meu capítulo fala sobre do conflito à paz para chegar na boa solução. É justamente isso. Quando a pessoa se coloca no lugar, ela tem força. Todos nós. A Vanice tem força quando ela está no lugar dela, na posição correta dela. E essa força é uma força serena, que eu trabalho muito, muito, muito. Então, mesma coisa a Margarete, ela chega para trabalhar, desenvolver, desempenhar a função dela em uma empresa, quer seja rural, quer seja urbana, ela vai chegar como último, por mais capacitação técnica que ela tenha. Esse lugar é o lugar de força dela. Porque se ela chegar com arrogância, querendo impor algo, ela vai apresentar as condições, mas ela precisa estar no lugar dela. Estarmos no nosso lugar é um lugar de força. É um lugar que nós conseguimos desempenhar a função e todos se sentem confortáveis. Não é uma força, por isso que eu costumo chamar de força amorosa. É uma força que impulsiona, por isso que há ação. Por isso que eu desenvolvo, né, no meu programa de mentoria a construção da postura amorosa e ativa. Porque quando nós estamos no nosso lugar, há uma força de impulso, de ação. Por isso que é humildação, que eu usei esse termo humildação. É de humildade, mas não de baixar a cabeça e dizer: ah, então tá bom, então vocês faziam assim, eu não vou mais fazer dessa forma. Não, traga suas ideias. Coloque isso. Eu sinto assim que é de construção, de convencimento sem haver necessidade de um confronto. Não há confronto, né? Não há conflito. Mas exato. Se nós não nos colocarmos nesse lugar, acontecem os conflitos. Exato. E muitos movimentos acontecem de maneira muito inconsciente. E aí a pessoa chega e aí é só briga de família, gente. Tem brigas muito sérias, conflitos muito sérios entre pais, filhos, né? Isso que você fala, Cleiva, eu acho bem interessante, porque assim, quando a gente trata isso e você vai ver as histórias que consta hoje no livro, gente, vou mostrar de novo, porque muita gente que está aqui na live não conhece o livro, pode pedir aí no site da Humanos Editoras, Elas e o Agro, 13 mulheres contando suas histórias. Então, o que a Cleiva está falando é muito importante, porque você percebe que todos que vão escrever e com essa profundidade entregar a sua história, a sua vivência, a gente demonstra muito aquele momento amoroso, aquele momento ímpar de todo ser humano, que é muito a infância. Então, aquelas pessoas que têm uma infância com uma construção familiar, ela consegue trazer isso
para a essência de vida. Independente se ela... É o que muitos aqui do agro que a gente fala, é que você percebe que as pessoas elas enaltecem muito quando os pais estão lá na fazenda trabalhando e entregando, querendo que os filhos, vamos dizer assim, conseguem seguir na vida, né? Os filhos conseguem construir a sua identidade, construir Alguns pais conseguem a sua fazer vida, isso. né? Alguns pais conseguem. E isso a gente percebe que é muito... Quando as pessoas falam que isso é muito conservador, mas, na verdade, isso é muito construtivo quando a gente fala de uma família, né? É muito legal, isso é fantástico. É interessante que... Eu queria só, Margarete, só pontuar uma coisa aqui, que o Luciano aqui falou, que a Carmen Pérez, grande pecuarista aqui do Mato Grosso, podia estar nesse livro. Esse livro, gente, é uma abertura que nós estamos fazendo. No final da live eu vou falar para vocês aqui um pouquinho mais do que pode vir pelo futuro, Luciano. E depois você me manda uma mensagem aqui no privado que a gente vai conversar sobre a Carmen também, tá? E essa coisa das pessoas quererem mostrar a sua história, mostrar esse valor que nós temos, né? Dentro dessa vocação que a gente tem do agro, né? Da propriedade rural, do que a gente vem traz da família, desse amor, né? Posso falar? Claro! Só complementando o que a Cleiva disse, assim, Ivan, o que acontece? Eu trabalho muitos anos com consultoria de gestão. Anteriormente, indústria, levei o conhecimento, a bagagem, o técnico, né, para a inovação, para as propriedades rurais de tudo quanto é porte. Então, assim, fazenda, quando eu entrei no agro, é um ambiente muito diferente, né? Porque justamente é uma empresa familiar e muitas vezes não é dado nem o nome de empresa. Então, assim, você chega, né, e cai de paraquedas nos conflitos, porque eu, assim, instintivamente, meio que sem entender ali da constelação familiar, mas eu já havia falado numa fazenda que eu dei consultoria por aqui, eu já vi falar, gente, aqui precisa de uma consteladora familiar, porque, assim, seria excelente, né, se eu pudesse começar o trabalho de gestão, viesse após isso. Porque, na verdade, eu vi que as relações familiares dificultam muito os resultados, porque... Mas, assim, o que eu faço, né? Um dia, até na terapia, né, já que a gente já está falando disso, de pessoas, né, eu entendi, eu fiquei mais em paz quando a minha terapeuta falou o seguinte para mim: você não é uma consultora de gestão, você é uma gestora de mudança. E isso, para mim, eu comecei a ter um pouco mais de empatia pelo produtor rural. E entender que eu até falava que, olha, eles amam me pagar, mas eles não estão comprometidos comigo. E eu precisei mudar toda a minha consultoria para que eu conseguisse vencer as barreiras. E essa mudança, ela já começava na venda. Ela já começava na venda da própria consultoria. Porque eu precisava chamar ele para ele se envolver comigo. Então, eu andei recentemente me declinando de vários contratos. Porque eu preciso do sucesso do meu cliente. E se ele não estiver envolvido comigo, não vai. Então, eu já começo na venda, na apresentação da minha proposta. Eu já começo para verificar se ele vai ter o tempo para ficar comigo. Porque eu sou apenas uma condutora. Então, eu falo, olha, eu sou apenas isso. Então, eu entro com muita humildade. Né? Porque a gente aqui que é mineira, a gente costuma falar que, né, tem um Thiago Afonso Agro aqui, ele é meu conterrâneo de Uberaba, eu moro em Uberlândia, mas eu sou uberabense. E a gente fala que aqui a gente mineira, a gente vai meio que comendo pelas beiradas, sabe? Mas o que é isso? É a humildade com a ação que a Cleiva disse. E Cleiva, eu li o seu capítulo hoje e eu gostei muito, porque realmente, assim, é muito eu já vi de tudo, né? Eu já vi muito produtor, irmãos brigando, tios brigando, sobrinho, pai e mãe, todo mundo. E eu falava, gente, eu ficava assim, sabe? Meio desorientada. Hoje eu tenho mais empatia,
eu entendo mais e eu tenho mais paciência e, sobretudo, humildade para começar um trabalho desse, entendendo que eu vou entrar, que eu preciso das pessoas para fazer e que eu entro numa propriedade rural com uma posição de humildade, porque há 40 anos, há 50 anos já se fazia assim. Então, agora a gente vai para uma mudança e a mudança, ela precisa, a gente precisa saber dosar. Ora ela é ecológica, ora ela tem que ser mais abrupta, mas sempre com humildade e com ação. Exatamente. E eu achei importante, Vanice, só então complementando que a fala e que eu achei fantástico quando ela disse: eu sou apenas a consultora. Isso é uma fala extremamente sistêmica. Porque aí quando ela diz isso, ela já se coloca no lugar dela, né? E aí aquela fala que você disse para eu falar sobre a Fernanda do agro, com relação aquele desrespeito que ela tinha hierárquico, que dava todo o conflito. Que aí era essa violação de uma das leis sistêmicas que elas atuam em nossa vida, nós querendo ou não querendo. Então, Margarete, já estou vendo aqui que nós vamos ter que fazer algumas parcerias. Olha só, Opa, não, olha aí. Porque aí a gente consegue levar de uma forma um pouco mais leve, né? E você sabe que, assim, você falando, Cleiva, é quase que a Margarete, como consultora do agro, conseguir levar a sua construção de ensino, de constelação para dentro. Ou seja, a gente sabe que essas constelações, elas são importantes em qualquer atividade. Em qualquer. Né? E as pessoas, é aquela coisa que a pessoa acontece. fala, às vezes você precisa entender muito do financeiro, mas para trabalhar numa área produtiva, numa área técnica, você tem que entender muito sobre, para você ir para qualquer área operacional, né? E eu falo isso assim, a gente percebe aqui no Mato Grosso, eu tive isso, de procurar um advogado, alguém jurídico para fazer um processo de sucessão familiar. E aí eu falei, eu vou procurar com outros amigos meus que são fazendeiros e tal, e aí você vai procurando. E as pessoas falam, Vanice, nós não fizemos. Às vezes é um medo tão grande daquilo ser como se fosse tivesse uma provocação com a sua família de fazer essa sucessão familiar, de organizar esse patrimônio. E a maioria desses meus amigos, Vanice, quem você souber me indica, quem você souber. Então, essa coisa, às vezes, do patrimônio, não só no agro em si, isso gera conflitos. Às vezes não é nem o conflito familiar que vem lá, mas é uma situação patrimonial. Então, isso, assim, quando a gente diz que a gente sai do produtor rural, daquela coisa do sítio, da chácara, da fazenda, leva isso para uma empresa, porque você tem que sair de um patrimônio e ir para um negócio. Aquele negócio, ele tem que subsidiar, ele tem que fazer a construção daquela família, daqueles irmãos, daqueles pais, tios. Isso é um negócio. As pessoas vivem disso. E não tem nada de errado nisso. Mas a gente ainda culturalmente acha que quando você fala de dinheiro, quando você fala de financeiro, quando você fala de patrimônio, isso vem com um peso, uma carga, como se aquilo fosse errado, porque você está tendo um interesse diferenciado. E não, você tem que realmente, aquilo é um negócio. São as crenças limitantes. Exato, aquilo tem que gerar lucro, aquilo vai contribuir para a geração de divisas econômicas para aquela área, para aquela localidade, para aquela comunidade onde o seu patrimônio está, né? Então, isso assim, se a gente for falar dos assuntos que a gente tem, não só do agro, né? Mas o agro, isso é muito preponderante, muito mesmo, e a gente percebe que ainda é muito cultural. Quantas Cleivas nós vamos precisar, né, Margarete? Para estar trabalhando nisso, né? Muitas, porque senão, né? A gente, eu, por exemplo, como consultora em negócios turísticos, também tenho muitos projetos que a gente trabalha com o turismo tecnológico, que implantação em hotéis, fazendas, né? Implantação em empresas que são do agro ou da pecuária nessa produção, e a gente oferta isso para turistas e para empresários. Isso ainda é
uma grande dificuldade, um grande bloqueio, né, que a gente tem entre as famílias, né? É muito interessante a gente falar e a gente falar desses temas abertamente. E assim, hoje a gente fala disso, é muito interessante porque todas as nossas lives e as próximas também com as outras meninas, as ninas, né, como eu digo, as ninas do meu coração, nós vamos ter aí a advogada falando aqui, nós vamos ter a Mariana, a Maristela, a Gilce, nós vamos ter a Marlene, que ultrapassou N barreiras, né? E hoje é considerada a rainha do Jersey no Brasil. A gente tem a Madalena. Então, tudo isso assim, são construções que a gente vê que essa diversidade que a gente mostra no livro, né? Que é bem importante para a gente poder contribuir com esses leitores, contribuir com a inspiração de pessoas que leem essas histórias e conduzem isso para a sua vida no dia a dia. E aí eu queria perguntar um pouquinho para a Margarete, eu já sei um pouquinho, mas o desafio de escrever esse livro. Porque quando eu convidei, mas por que eu? Isso aí é 90% das mulheres, mas por que eu? Por que você está me convidando? A minha história não tem nada a ver com isso. O que eu vou contribuir? Imagina, Vanessa, eu não tenho nada para contar. Tudo isso eu ouvi, né? Nós recebemos para capítulo pronto e a coautora desistir de participar, de mostrar. E é isso que eu falo, assim, às vezes a gente trabalha com tanto perfeccionismo e às vezes minimiza o quanto da entrega que a gente faz pode ajudar a transformar outras vidas, né? Contribuir com sentimentos, com coragem, com disciplina, com foco de outras mulheres, outras pessoas. E é isso que a leitura faz. Eu queria aqui falar também de uma pessoa que fez o prefácio do livro, que foi a Sueli Batista, assim, presidente da Academia Mato Grossense de Letras, e contribuiu muito conosco também. Então, assim, essa contribuição que a gente faz não é só uma leitura, né? Essa entrega que a gente faz através de uma obra literária não é simplesmente você contar a sua vida, né? Você contribuir com aquelas pessoas realmente que estão lendo, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, Margarete, que desafio que foi esse para você? Quando houve o convite, né, as primeiras coisas que passam pela nossa cabeça são as crenças limitantes, né? E que muitas vezes aquela vozinha que fala, você não tem nada, você não vai contribuir com nada. E eu costumo deixar essas vozes passar e vou agir, né? Mesmo no dia que eu não estou muito bem, eu executo, né? Porque eu sei que eu falo, olha, parece que eu não estou produzindo, mas eu quero produzir, eu tenho isso comigo. Então eu aceitei, as vozes vieram, mas eu aceitei. Só que para um perfil muito executor, que nem o meu, eu sou planejadora, mas sou muito executora também, quando eu sentei para escrever, me veio algo que eu nunca imaginei que fosse ocorrer. Eu travei. E aquilo começou a me dar muito desespero, porque eu fiquei um mês tentando escrever algumas linhas e não saía nada. Então eu pensei muito em desistir. Mas eu fui em frente e, de repente, eu resolvi contar a minha história, uma história que eu tinha passado numa determinada propriedade rural, e eu fiz uma amizade muito bonita com a gerente de lá na época, e nós ficamos amigas a partir dali, e eu resolvi contar as nossas histórias. Mas, como eu ainda estava insegura para escrever, eu escrevi com codinomes. E o codinome me deu, assim, uma liberdade. A hora que eu falei, não sou eu, é outro, eu estou contando uma outra história, eu fluí. E eu escrevi o capítulo em 3 dias. E assim, e foi muito prazeroso quando eu escrevi. Quando eu finalmente destravei. E assim, esses dias eu encontrei com essa amiga, a gente toma café de vez em quando, e eu mostrei para ela. E ela chegou aí na casa dela, leu, e ela me ligou, emocionada. Ela falou, nossa, você falou que tinha
você colocou elementos ficcionais, mas foi tudo aquilo ali mesmo, foi tudo. Você colocou a nossa vida, a nossa história, a nossa jornada no livro. Né? E ela falou, meu Deus, assim, que ficou apaixonada. Então, até hoje, ainda falei para a Vanice, eu falei, eu não me arrependo de nada que eu faço, porque naquele momento, escrever com codinome era o que eu conseguia fazer. Mas, assim, hoje, né, eu já estaria mais segura para contar a minha história mesmo, assim, o nome escancarado. Mas, então, foi algo que eu amadureci algo dentro de mim, de que eu sou capaz, que eu posso conseguir, né? Que eu E esses consigo, que eu codinomes, escrevo. esses codinomes está num parágrafo aqui que eu separei também. Sabe, eu meio que copiei de forma muito grata a Humanos Editora, que escolheu uma frase de cada um de nós e entregou pra gente no dia do lançamento. Foi muito lindo isso, né? E aí eu separei aqui que você coloca assim: mais tarde vemos Margot e Henriqueta suspirarem, só que dessa vez de alívio. A força da mulher, unida uma a outra, transforma o lugar em um nível de performance elevada. Aí, Cleiva, emocionei também. É engraçado, né? Porque... Olha, gente, olha, vocês aí que estão na live. Olha, adquirem esse livro na Humanos Editora. Olha aqui, ó. E está com promoção. E a gente e está com promoção. Já falo da promoção. Mas é incrível porque as histórias que tem aqui são, eu falo assim, são histórias de vida, mas são verdades. São verdades dessas mulheres, do quanto dificuldade nós temos, né? De muitas mulheres que foram para o campo e muitas mulheres que saíram do campo, como minha sobrinha fala, né? Você saiu do campo, mas o campo não saiu de você, né? É bem isso. Sabe o que eu acho, Van? Assim, quando a gente fala um pouco de sororidade feminina, assim, né? Nós mulheres unidas, eu vou te confessar que eu acho um pouco balela, sabe? Eu acho que a gente não tem sororidade nada. Nós mulheres, principalmente da nossa geração, nós somos acostumadas a ter muita competitividade uma com a outra. E uma coisa muito legal que eu achei no agro foi que realmente no agro isso existe maior, sabe? A sororidade de fato ela existe, porque como é um ambiente predominantemente masculino, a gente entende, a gente consegue um pouco mais de facilidade, ter uma empatia pela mulher que está lá. A consultoria de gestão rural, quando a gente entra numa propriedade rural, a gente tem muita resistência. A gente tem muita resistência. E quando eu olhei a gerente deles lá do administrativo, eu pensei, eu falei, será que eu vou ter resistência dela ali? Como é que vai ser a coisa? E ela se abriu para o meu trabalho. E ela tinha as pessoas já a conheciam. Então, ela foi alguém que abriu, que fez um caminho para que eu pudesse trabalhar e para que eu pudesse alcançar os meus resultados. Ela me deu isso. E então, veio de alguém que eu não esperava. Veio de algo que eu vivendo muitos anos na indústria que eu não via. Então, e eu vi que quando a gente se juntou uma a outra, a transformação que nós fizemos, a elevação de performance, o ganho de equipe, assim, a transformação, porque nós pegamos uma propriedade rural e nós transformamos ela em empresa de verdade. E isso só foi possível pela nossa junção. Então, eu me emociono, porque foi algo que naquele momento veio que eu não esperava. E foi muito bacana ver tudo isso, porque a inovação acontece nas fazendas, em propriedades rurais, nas empresas rurais, empresas de qualquer porte, de qualquer área, quando pessoas diferentes se juntam. Porque se eu tenho o mesmo perfil que a Cleiva, o mesmo perfil que o seu, se a gente se juntar, a gente pode sair do lugar, mas vai ser mais devagar. E pessoas diferentes podem ter conflitos, mas quando conseguem trabalhar junto, né, quando as relações ali
hoje à tarde o capítulo da Cleiva, quando as relações estão equilibradas, quando a gente dá na medida do equilíbrio que a gente recebe, é maravilhosa a transformação que ocorre, e ocorre no entorno, ocorre nas pessoas. É algo muito bonito de se ver. E assim, a gente falar de aprendizado, né? O aprendizado é muito grande. Eu falo assim, esse livro, eu não sei se de repente a gente está tendo muito o pessoal aqui. Eu queria até que colocasse aqui quem está participando. Você já escreveu a sua história? Ou você tem vontade de escrever a sua história? Escreve aí para nós nos comentários. Porque eu sempre tive vontade de escrever um livro. Aí eu vou falar sobre turismo, que é uma área que eu participo, eu vou falar sobre mulher, que eu já trabalhei com vários movimentos femininos, eu vou contar a história da minha família, eu vou contar a história de superação. Era assim, eu queria escrever um livro, mas exatamente eu não sabia qual tema que eu ia seguir. Nessa situação, assim, quando eu fui buscar Elas e o Agro, eu acho que eu condensei tudo, eu condensei o trabalho já que eu fiz de movimento feminino, que eu faço ainda, o trabalho do agro, falar do agro, porque é a essência familiar minha família, né? A gente já tem propriedade rural já há mais de 50 anos, então, assim, meus pais, a luta dos meus pais, dos meus irmãos, para conseguir fazer com que todos nós estudássemos, né? E aí a minha parte profissional também, porque hoje eu faço um trabalho de convencimento mesmo do quanto é importante trazer uma segunda receita que a gente possa colocar o turismo como gerador de receita para esses proprietários rurais, para essas fazendas, essas empresas, né? Então, assim, para mim esse livro é um produto que condensa tudo isso e é uma realização de sonho. Só que eu não tinha noção que isso eu ia realizar o sonho de outras mulheres. E de mulheres, assim, que tem gente que eu conheço há 10 anos. Outras eu fui conhecer presencialmente um dia antes do lançamento do livro. Outras eu conhecia já há um ano, como é o caso de vocês. Então, assim, isso também foi diversidade na minha vida, a participação. As pessoas falam, como que você escolheu essas mulheres, Donice? Eu não escolhi. Elas se escolheram escrever esse livro. Porque eu convidei muitas mulheres. E vou falar para vocês aqui, foram mais de 100 mulheres que eu convidei para participar. E quantas delas acreditaram nelas? Porque eu acreditei em todas elas. Que eu estava acreditando no meu sonho. E eu queria que elas participassem do meu sonho. E, na verdade, eu participei do sonho de cada uma delas. Né? E essas mulheres, elas se escolheram. Porque vocês que escreveram, vocês se escolheram. Vocês me escolheram para estar na história de vocês. Porque agora não adianta, né? Agora nós temos um livro, nós temos um filho, nós temos um produto. E isso, assim, para mim é fantástico. Foi incrível, porque eu fui fazer a doação, todos os meus exemplares, eu falei, eu vou sempre estar doando para alguma instituição, para algum grupo, alguma comunidade, porque eu quero contribuir com isso. E eu fui doar para uma instituição, e foi interessante, porque o presidente falou, Vanice, então traz 2, porque aí você dá um para a instituição e o outro eu compro de você. E eu achei assim interessante essa coisa do comprar o livro, a diferença do que é você doar ou presentear. Aquela pessoa que está comprando, ela está agregando valor à sua obra. Não é o valor financeiro, o preço do livro, mas é a valorização que ela está dando naquela produção intelectual nossa, né? Então isso eu acho... E eu não sabia disso. Quem me passou essa história foi o Jair, que me passou um dia antes do lançamento. Viu, Jair? Não sei se você está aqui que é o editor-chefe da Humanos, que é o valor que as pessoas têm que dar quando ela compra uma obra sua. E isso, assim, o aprendizado foi muito grande nesse livro. E aí eu queria, assim, que a Cleiva, que a Margarete, falasse qual que foi o maior, se não maiores aprendizado em escrever e entregar esse livro. Bom, inicialmente, quando você me fez o convite,
eu poderia assim, escrever a história da minha família, né? Que eu nasci dentro desse universo, né, rural. Eu poderia muito bem falar a minha história e da minha família. Mas eu também tenho um sonho, tenho uma chaminha aqui de escrever um livro contando a história da minha família, contando a história da minha mãe, e eu vou escrever. Eu vou escrever, se Deus quiser, dia 12 de agosto deste ano, vou lançar o livro Sim, Minha Mãe é Freira. E lindo, eu quero abrir o parêntese aqui, porque te dá um tempinho só para você respirar, porque, gente, nós conversamos a respeito disso, falamos para a Cleiva o quanto era importante ela estar escrevendo esse livro da mãe dela, né? E sua mãe, assim, nos deixou, vamos falar, presencialmente durante esse período, né? Exato. E nós não imaginávamos, eu sabia que a saúde dela estava frágil, mas eu pensei que essa homenagem ia ser em vida ainda. Ela amava os aniversários, então essa é uma homenagem que vai ser feita, póstuma agora, né? Mas vai ser feita, vai ser realizada. Então, quando você me convidou, eu pensei, vou falar aqui para não me emocionar, e eu pensei em escrever a história da família, dessa relação rural, mas eu também pensei na contribuição que eu poderia fazer trazendo as leis sistêmicas aplicadas na prática, né? Trouxe um pouquinho desse viés teórico inicialmente, porque para as pessoas falar, meu Deus, o que é isso? Porque o nome, né, constelação familiar, constelação organizacional é meio estranho, e ficou um nome meio que as pessoas confundem um pouco, né? E nada mais é do que a nova ciência dos relacionamentos. E que vem trazer tantos resultados positivos quando aplicados, né? Quando colocado em prática essa filosofia hellingeriana. E essas leis, elas existem e atuam, nós querendo ou não. Então eu pensei, ao invés de eu contar agora, vou deixar para contar na próxima obra a história da minha família, através dessa, lógico, né, falando mais da minha mãe, mas de qualquer forma é a história da minha família, a história do meu pai, né, de onde nós nascemos, de onde nós viemos, das nossas heranças, que são heranças muito ligadas à roça, muito ligadas à produção rural, né? Minha mãe tirava leite de vaca e eu me lembro lá colocando a, né, ordenhadeira elétrica, que foi uma inovação, né, na fazenda quando chegou essa ordenhadeira elétrica. Então, existe muita história, existe muita riqueza assim rural, mas eu me desafiei. E até quando a Vanice falou, eu aceitei, mas eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou escrever? Dá esse pânico às vezes, né? Mas consegui contribuir, consegui trazer as 3 leis sistêmicas que eu queria aplicar, que é do pertencimento, da ordem hierárquica e do equilíbrio de troca, de dar e receber, que ele está atuando nas nossas relações, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, nas nossas famílias, na fazenda, nas histórias, nas empresas, na sociedade, porque existe uma consciência nossa, individual, e existe uma consciência coletiva. Então, nós estamos todos ligados através dessa consciência coletiva que se reflete muitas vezes em muitos conflitos. Então, a minha escrita nesse pequeno capítulo veio com muito amor às famílias, com muito amor e com muita entrega nos resultados que esse trabalho pode trazer para as famílias. E aí na próxima, maravilha. E aí em 12 de agosto, se Deus permitir, aí eu vou estar entregando a outra homenagem, que aí é sobre realmente eu inserida dentro desse contexto do agro. Então, agradeço mais uma vez. Margarete, para você, qual que foi o principal aprendizado? Eu acho que o principal aprendizado, Vanessa, é que quando a gente quer algo muito, verdadeiramente, a gente consegue.
com foco, com disciplina. O difícil é ter foco, é ter disciplina, mas eu acho que a gente já veio construindo isso ao longo da nossa jornada, da vida, né? Não é algo que a gente aprende, é algo que a gente vai construindo. O que é difícil para os outros é também para nós. Sim. Eu acho que às vezes o que é a diferença é que a gente faz, né? Como eu disse, a princípio eu travei, mas eu achei uma forma ali de escrever e de dar certo. Então, para mim foi uma superação. Para mim foi a lição que eu aprendo é que aquilo que eu verdadeiramente quero mesmo no meu coração, eu posso conseguir. Com trabalho, com foco, determinação, disciplina, não importa, mas eu posso conseguir. Não, e é bem engraçado, porque assim, para mim, o meu maior aprendizado foi que, gente, era uma coisa que eu demorei 50 anos para fazer. E quando eu fiz, eu falei, gente, era só isso. Tipo, era escrever um capítulo, fazer uma organização. Eu trabalho com gestão estratégica, eu adoro pegar as coisas, estar na linha de frente, organizar. Eu falo, se eu não for contribuir, eu não ajudo. Então, assim, eu peguei e organizei. E eu tive pessoas que eu falei que organizaram o livro, que viram e falaram assim, ah, Vanice, mas isso dá muito trabalho. Gente, eu adorei fazer isso. Porque a gente conseguiu entregar mesmo que depois de 2 anos, essa coisa da entrega, essa coisa do estar feito, sabe, você concluiu algo, você ajudou outras pessoas. E eu queria pedir aqui para o Neliton, você está por aí? Coloca aqui nos comentários, @do Humanos Editora, as contas aqui do Instagram e de todas as coautoras, que o pessoal aqui que de repente quiser seguir, nas próximas lives elas vão estar participando aqui, né? Colocar o @ das outras coautoras também. Então, essa contribuição, assim, esse aprendizado para mim toda vez que a gente enxerga um desafio, está à frente de um desafio, ele parece muito mais um monstro do que realmente, efetivamente é. Às vezes isso não é tão grande. Por quê? Porque se você for lá e fizer e falar, não, eu vou realmente executar, ele não é tão grande assim. E aí a gente acha que a entrega e a contribuição é pequena. E aí esse livro mostrou quanto de contribuição a gente fez. No lançamento, no dia do lançamento, eu tive pessoas que chegou lá e eu falei, gente, que bom. Eu achando que a pessoa está passando pelo shopping. Ela falou, não, eu vim aqui no lançamento do livro. Eu falei, que? Tipo, Vanice, eu vi que você divulgou, eu vi. Então, assim, o quanto de valor isso tem para as pessoas, e às vezes eu não dava esse valor a mim mesma ou aquilo que eu construo, né? Então, o quanto que a gente tem que dar valor. E às vezes a gente valoriza as coisas das outras pessoas e acaba não valorizando as nossas, né? Então, meninas, assim, nós estamos aqui quase finalizando a nossa live, né? Porque a gente esse bate-papo, assim, sempre essa história de live, quanto tempo que a gente vai ficar e tal, a gente só não quer deixar que isso se estenda muito, até porque algumas têm uns compromissos depois, mas que fique realmente assim, esse bate-papo, essa contribuição a mais, esse espaço que a Humanos Editoras está nos dando, assim, além do lançamento, a gente fez várias ações, várias entrevistas em mídia, fomos muito requeridas nesse sentido. Eu acho isso bem importante para mostrar o papel da mulher, a importância do agronegócio, e a gente, na verdade, quando a gente tem que fazer a apresentação da atividade, às vezes a gente tem uma imagem deturpada do agronegócio e a gente tem que ficar na defesa o tempo todo. Então, esse livro é uma das riquezas para a gente mostrar a importância da atividade, a importância que a gente tem de mostrar, né, para as pessoas o quanto a participação da mulher, as pessoas que estão lá do outro lado, que estão lá na colheitadeira, que na hora que chove, na hora que faz muito sol, que não consegue trabalhar aquela produção. Às vezes um funcionário ele trabalha 8 horas ali e ele vai para casa e o salário dele está garantido.
O produtor rural, não. Se chover muito e ele perder a produção, ele já se comprometeu com vários ele já adquiriu, né, vários produtos em que ele tem que pagar de qualquer forma. Então, isso assim, a gente quer valorizar a participação da mulher, a mulher que às vezes está na linha de frente, às vezes a mulher está nos bastidores, está dentro do financeiro, está lá em casa fazendo comida mesmo para peão, porque a gente tem vários colegas que fazem isso para as coisas estarem acontecendo nesse mundo agro, né, que a gente diz. Então, eu queria, assim, agradecer enormemente a Humanos Editora, dizer que o livro, deixa eu ler aqui o que a Humanos pediu para eu ler, os recadinhos. O livro, eu não sei se o Neliton escreveu aí os arrobas. Escreveu? Ai, que ótimo. Obrigada, Neliton. Diz que eu estou aqui com um assessor super bom hoje. E o livro, o preço dele é R$ 65,00 pelo site da Humanos Editora. Também tem, para quem está aqui em Cuiabá ou é do Mato Grosso, na Livraria Janina. Então, agora, esse mês, posso falar esse mês, né? Não sei se é esse mês ou essa semana, mas vai ser esse mês. Pronto, já dei o desconto. Está por R$ 52,00 no mês de março. Tá bom? Para vocês que quiserem adquirir o livro, ou entre em contato com as coautoras. Queria aí que a Cleiva, a Margarete, agradecer de coração a participação de vocês, essa contribuição toda que a gente faz. E a gente faz uma contribuição, o agro hoje, a gente faz uma contribuição muito grande com a natureza, né? Querendo ou não, hoje o olhar está um olhar mais de cuidado, de defesa, de preservação, de conservação. E a gente utilizar a natureza e não dizer que é o homem e a natureza, porque o homem faz parte da natureza, né? Então, essa ação de estar à frente de uma atividade, de construir uma atividade em que a gente possa fazer toda essa defesa e contribuir aí para o mundo melhor, né? Cleiva, Margarete, queria que vocês deixassem aí o recadinho de vocês nesse momento que nós estamos fazendo aqui, que é quase de história, né? Sim. É de história, não vou falar quase, senão eu sempre me diminuo, né? Sim. Para mim, ficou muito forte a resiliência, e eu percebi que para as colegas também, que teve vários momentos importantes, e para plantar também é assim. Então, tem que ter resiliência, tem que esperar o tempo certo e adequado, tem que plantar, regar, passar por todo aquele processo, cuidar das pragas, esperar a chuva, para daí você ter a colheita. E nas relações, nos relacionamentos, é a mesma coisa. Eu amo fazer essa analogia. Então, eu trago o meu autor favorito hoje, que é Bert Hellinger, que tem mais de 100 obras, né, publicadas. Dizer para todas as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir, que segundo Bert Hellinger, o essencial é simples. Que a gente possa ser esse simples. Se a gente estiver conectado com o essencial, aí tudo floresce, tudo prospera e os relacionamentos podem ser mais pacíficos. E aí a gente pode realmente viver na paz que vem daqui. Porque ele ainda diz que o amor é simples. Não significa que seja fácil. E eu humildemente complemento. É possível. Quando a gente está disposto e disponível. E assim eu encerro a minha fala nessa live e agradeço pela oportunidade, Vanice, agradecendo também a Margarete por estar aqui, que foi uma alegria muito grande. A minha mensagem é essa que eu venho falando aqui na live, é de superação. Se você que está aqui nos assistindo, que você tem um sonho, transforma esse sonho em meta. E vá atrás, corra atrás dos objetivos. É possível. Por mais que a gente tenha obstáculos, dificuldades,
Eu acredito muito que as oportunidades a gente é que faz. Ou se pelo menos quando elas vêm, né? Costumo falar que a oportunidade ela é careca na frente e cabeluda atrás, né? Aliás, ela é cabeluda na frente e careca atrás, né? Ou seja, se por um acaso passar, você não pega mais. Eu acho que eu errei esse negócio. Mas assim, o que eu digo é o seguinte: é possível, corra atrás do seu sonho, vá, faça acontecer. E aí, ter a paciência que a Cleiva falou de esperar o momento certo, que no momento certo a gente consegue colher os resultados. Ele vem, ele vem. Ai, que bom, meninas. Muito obrigada, obrigada mesmo. Gratidão a vocês duas que estão aqui. E nós vamos ter as outras coautoras também nas próximas lives. Quero agradecer imensamente a Humanos Editora, ao Neliton aqui que está nos apoiando aqui agora à noite. Faz um print. Vamos fazer. Ah, vamos fazer um print. Pedi pro Neliton fazer. Aqui o duro é que o print. Ai, vai fez? ficar os comentários. Ver se eu consigo. Ficam os comentários, mas não tem problema. Mas não tem problema. Sorrindo. Fiz um print aqui. Eu quero imensamente agradecer a vocês. Eu acho que a da Margarete está voltando. Imensamente agradecer as meninas. Desapareci. E aí dizer assim, que para mim aqui, esse livro foi a minha maior inspiração. E eu quero que seja a inspiração para todos que possam ler, sempre ler e se encontrar nele. Porque foi através dele que eu encontrei também. Porque eu pude falar da minha família, eu pude falar da minha história, eu pude falar de amizades, eu pude falar de mulheres, eu pude falar de superação, eu pude falar de encontros e reencontros, que é a nossa essência de vida, né? E que o mais importante disso é a gente ter a força conectada, né? Que vem lá de cima e que está aqui dentro de todos nós. Gratidão a todos pela participação hoje. Espero tê-los nas próximas lives também. Um grande beijo. Tchau. Obrigada.